Boa noite. Primeiro, boas-vindas a quem estiver vindo à casa pela primeira vez. É uma alegria muito grande para a gente quando a gente recebe novos amigos aqui. Espero que retornem em outras ocasiões, né? Antes de entrar no assunto da noite de hoje, eu queria reforçar o aviso sobre o nosso seminário. A gente já entrou no mês de novembro. O nosso seminário será no último final de semana de novembro, dias 25 e 26. Ele vai se realizar no auditório da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Essa semana nós estivemos lá fazendo uma visita técnica, ontem pela manhã, reconhecendo o local, vendo as instalações. O local é muito bom. A gente acredita que vai poder receber os participantes, os palestrantes de forma bem confortável, e a gente aguarda todos vocês lá compartilhando conosco esse momento, né? A gente está dando extrema importância para esse seminário como uma oportunidade de disseminar a ideia espírita, não só para quem já conhece a doutrina, mas também para outras pessoas que não conheçam e possam ter, através de um evento como esse, o primeiro contato com as ideias do Espiritismo, né? O assunto desse seminário que vai ser abordado nessa edição é o elo entre a ciência e o Espiritismo. A gente vai ter um conjunto de palestrantes muito bons, com certeza os melhores daqui de Fortaleza. Nós vamos ter também participantes do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia, pessoas que têm uma experiência muito grande no Espiritismo e que vão poder passar para a gente ensinamentos valiosos, né? Depois que terminar a palestra, a gente vai ficar por aqui, então quem tiver interesse em fazer inscrição, tirar dúvida, pode procurar qualquer um de nós, que a gente vai estar disponível para esclarecer essas questões, ok? O estacionamento lá como é? O estacionamento vai estar aberto para a gente, né? Como a Câmara não funciona no final de semana, então vai estar todo disponível para a gente. Não é um estacionamento muito grande. A gente acredita que deva ter em torno de 70 a no máximo 80 vagas. Mas para o público do evento a gente acha que é bem suficiente, né? Eventualmente alguém que não conseguir parar dentro, na própria rua tem vagas de estacionamento, né? Não vai ser difícil para quem for de carro essa questão, né? O estacionamento interno tem segurança, é uma estrutura muito boa, né? E logo a seguir também tem o supermercado que pode colocar lá também. Na quadra seguinte tem um supermercado grande, que tem um estacionamento também, né? A infraestrutura lá do local é boa. Bom, e o que é que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro a gente vai aproveitar a oportunidade de um palestrante que viria aqui hoje, infelizmente por umas questões familiares ele não vai poder estar, então a gente vai fazer hoje o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente deveria ter feito há 2 semanas atrás e eu não pude estar aqui presente. O Tito optou por dar uma palestra ao invés de fazer o início do estudo, né? Então a gente vai começar hoje uma atividade que a gente já planejou há algum tempo aqui para a casa de João, que é reservar uma das terças-feiras do mês para fazer um estudo completo, começando mesmo do início, do Livro dos Espíritos, né? A gente já faz a reserva de uma das terças-feiras para fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente é o nosso amigo Pessoa que vem e faz essa conversa conosco, que é na segunda terça-feira do mês. Na próxima terça-feira certamente será ele. E a gente reservou a 4ª terça-feira do mês para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Excepcionalmente, a gente vai estar fazendo essa primeira terça-feira, mas pagando ainda a dívida do mês de outubro que a gente não fez, tá? Então, provavelmente esse mês a gente vai fazer 2 terças-feiras. E aí, eu peço que vocês participem, tá? Aqui não é uma palestra, é um estudo do Livro dos Espíritos, então a gente vai seguir a sequência, vendo os conceitos que ele apresenta,
Então é muito importante que vocês interajam conosco, né? Dúvidas, comentários, estamos abertos aqui para participação. Se eu não souber responder, tem colegas aqui, até mais capacitados que eu, que com certeza poderão sanar essas dúvidas que surgirem. Ok? Como eu falei, a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos e primeiro a gente vai fazer uma pequena apresentação desse livro. O que é esse livro, né? Esse livro, ele foi lançado por Allan Kardec em 1857, a sua primeira edição. E é o principal livro da doutrina espírita. Principal e primeiro, tá? Foi esse livro que estabeleceu o que era o espiritismo. Ele é composto por perguntas e respostas, é um livro de perguntas e respostas que Kardec organizou nas participações que ele fazia em reuniões com médiuns, né? Ele começou a participar dessas reuniões e essas reuniões começaram a aparecer mensagens. Ele viu que tinha uma inteligência por trás dessas mensagens, até chegar à conclusão de que eram espíritos. Isso demorou um tempo, porque ele era um pesquisador muito cético. Ele precisou estar completamente convencido de que aquilo se tratavam de inteligências extracorpóreas. E a partir do momento que ele se conscientizou disso, ou que ele passou a crer nisso, ele passou a fazer um trabalho de pesquisa praticamente científica em cima das informações que eram recebidas desses espíritos. E começou a catalogar essas informações através de um método que ele aplicou, né? E o resultado desse trabalho, o primeiro resultado desse trabalho, é o Livro dos Espíritos. Podemos chamar ele de espinha dorsal do Espiritismo, porque ele sustenta todas as outras obras doutrinárias, né? Existem o que a gente chama de Pentateuco, que são 5 livros, que são os principais, que definem a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é o primeiro, depois tem Livro dos Médiuns, tem Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Céu e o Inferno e tem a Gênesis, né? Todos esses outros 4 estão baseados no Livro dos Espíritos, e a gente vai mostrar como. Essa aqui é a estrutura do Livro dos Espíritos, tá? A sequência começa com uma introdução ao estudo da doutrina espírita, depois tem um outro texto introdutório que ele chamou de prolegômenos, e o corpo do livro ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros, tá? E cada uma dessas partes ela corresponde depois a um outro livro do Pentateuco, tá? A primeira parte, que fala das causas primárias, ou seja, do surgimento das coisas, da criação da terra, do surgimento do homem, da evolução, depois foi mais a fundo abordado no livro da Gênesis. A segunda parte do livro fala do mundo espírita e dos espíritos, da relação do mundo material com o mundo espiritual, da possibilidade de comunicação, e tudo isso depois veio a ser mais detalhado no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais, que está muito bem detalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a quarta parte e última, Esperanças e Consolações, que traz estreita relação com o conteúdo do livro Céu e Inferno, tá? Que fala da situação de diversos tipos de espírito depois da morte do corpo, né? E a gente vai seguir no estudo essa sequência, da forma como o livro está apresentado, tá? Eu fiquei responsável por iniciar o estudo, não sou eu que vou conduzir todo o estudo. Toda semana que tiver estudo a gente vai estar revezando aqui com outras pessoas da casa, tá? E a gente vai começar hoje pela introdução, a parte inicial do livro. Essa introdução ela é bastante extensa, tá? Essa introdução ela tem 17 partes e a gente vai dividir isso
a nossa expectativa é que hoje a gente veja essas 6 primeiras, tá? Mas também não temos nenhuma obrigação de cumprir as 6. Se a discussão se der de forma a não cobrir as 6 partes, não tem problema. A gente retoma, ou o colega que for fazer a próxima fase do estudo, retoma do ponto onde a gente parar e continua o processo. Ok? Uma pergunta. Quem daqui já teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos? Não tudo. É interessante, muitas vezes a gente compartilhar como a gente chegou a esse livro, né? É muito comum na doutrina espírita que esse não seja o primeiro livro espírita que a gente leia. Apesar de Kardec indicar que, salvo uma exceção, que tem um livrinho chamado O que é Espiritismo, que quando ele publicou bem depois, ele disse que era melhor começar por ele. Mas o ideal, digamos assim, quando você quiser conhecer mais profundamente o Espiritismo, seria fazer a leitura do Livro dos Espíritos, né? Mas muita gente só vai ter contato com ele depois de um tempo já participando de palestras, de reuniões, quando começa a precisar se aprofundar um pouco mais no conhecimento, né? E aí a gente tem que fazer uma observação no sentido de estimular a leitura desse livro, porque ela é muito importante, né? Ela traz conceitos primordiais para que a gente entenda corretamente o que é que o Espiritismo propõe para a gente, tá? E aí Kardec começa a sua tarefa de definir essa nova doutrina, tá? E aí ele chega à primeira conclusão, que para coisas novas serão necessários novos conceitos, né? Novas palavras, novas ideias. E aí eu resgato um pouco da história de Kardec. Kardec teve uma educação muito rica na Suíça com Pestalozzi. E Pestalozzi tinha uma filosofia pedagógica de estimular nos alunos a busca do conhecimento através da experimentação e da construção de conceitos, que depois veio a criar essa questão do construtivismo que a gente vê nas escolas hoje, né? Isso teve origem lá atrás com Pestalozzi. E ele estimulava muito essa questão da conceituação, que Kardec veio resgatar depois com a elaboração do Livro dos Espíritos e a codificação espírita. E aí ele começa que, para aclarar a confusão que havia na época, ele precisava definir claramente as novas palavras para explicar o que ele estava propondo. Na época já existia o termo espiritualismo, que ele fazia oposição ao termo materialismo. No século XIX estava no auge da filosofia positivista, em que se valorizava demais o conhecimento científico, nada que não fosse provado cientificamente tinha valor, e isso estava gerando uma disseminação dessa cultura materialista, onde as pessoas só acreditavam na existência dessa vida. Quando nós morrêssemos, nada existia, aqui acabava, né? Em oposição a isso, todos os que acreditavam numa vida espiritual ou na existência de um mundo espiritual eram chamados espiritualistas, não necessariamente espíritas, tá? Então, para separar esse conceito, ele criou o conceito de doutrina espírita e de espiritismo, para não confundir com o espiritualismo que já existia na época, tá? Então, doutrina espírita ou espiritismo, que são sinônimos, tá? Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos,
ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, espiritistas. Esse termo espiritista, ele caiu meio em desuso. Algumas pessoas ainda citam, mas hoje o termo espírita é bem mais utilizado do que espiritista, tá? Mas é correto também esse outro termo, apesar da gente não utilizar. E aí ele começa a conceituar também outras palavras que na época já tinham uso, né? E uma delas é alma. Já que a gente está falando de espírito, havia o conceito de alma, mas alma era utilizado em diversas aplicações diferentes, tá? A primeira delas é que a alma designava o princípio da vida material orgânica, confunde-se com a própria matéria e com ela se aniquila. É a concepção aceita pelo materialismo, ou seja, alma é uma coisa que tem vida orgânica, morreu, acaba. Tá? Para outros era um princípio inteligente universal, que cada ser que nascesse extraía de um todo uma parte disso para a sua vida, e ao morrer essa parte voltava para interagir com esse todo, e não havia a individualização, né? Essa porção retornaria a um todo que se originou, tá? Sem guardar toda a personalidade daquele ser que viveu. E finalmente, para outra corrente, que é a corrente que o Espiritismo adotou como conceito, a alma é um ser imortal, distinto e independente da matéria e que sobrevive à morte do organismo físico, conservando a sua individualidade. É a acepção mais aceita e adotada pelo Espiritismo. E aí a gente resume dizendo que alma é um espírito encarnado. Tá? Todos somos espíritos. Uma parte aqui nós estamos encarnados, outra parte está desencarnado. E aí a gente costuma usar para designar o espírito que está encarnado como alma. Tá? Princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Como pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. E aí esse princípio vital é o que anima esses seres que têm uma característica diferente dos seres inanimados, como os minerais. Tá? Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Esse seria então o fluido vital, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético ou fluido nervoso. O Espiritismo entende que todos nós, quando nascemos, recebemos para a nossa encarnação uma quantidade de fluido vital, tá? E que nós consumimos esse fluido vital ao longo da vida. Que no momento em que esse fluido vital se acaba, digamos assim, a gente acaba também com o nosso corpo material. E aí passamos a viver na espiritualidade, né? Desencarne. Tá? E na época, a gente está falando do século XIX, toda ideia nova tinha seus defensores e tinha seus opositores. Tá? Para o Espiritismo também não foi diferente. A doutrina tinha os seus adeptos e os seus contraditores. O primeiro fato que gerou esse surgimento da doutrina foi a aparição dos fenômenos das mesas girantes na França, que foi o que levou Kardec a ir para essas reuniões e, a partir daí, começar o seu processo de
de pesquisa com as mensagens que eram recebidas nas reuniões. E se esse fenômeno se restringisse somente à mesa balançar, a mesa pular ou a mesa se mover, existia uma série de explicações que caracterizariam aquele movimento sem qualquer envolvimento de espírito, sem qualquer conceito espiritual. Tá? A questão é que os fenômenos começaram a apresentar inteligência. O que era esse fenômeno apresentar inteligência? Que o movimento das mesas começou a responder perguntas dos participantes das reuniões. Inicialmente através de pancadas. Tá? Primeiro, resposta sim ou não, uma pancada, duas pancadas para não, uma pancada para sim, duas pancadas para não. Depois começaram a fazer convenções de quantidade de pancadas. Era a letra do alfabeto e assim eles conseguiam formar palavras, conseguiam formar frases, mas estava ficando muito trabalhoso, porque uma frase com várias palavras, você tem que ficar contando pancadas na mesa, e os próprios espíritos orientaram a psicografia. E aí eles começaram a utilizar as penas, as canetas, originalmente em cestos, amarradinhos a cestos, depois na própria mão dos médiuns. Isso foi avançando e gerou a possibilidade do recebimento de informações muito mais ricas e mais completas. Né? Aí eu acabei comentando já o que estava escrito. Né? As primeiras manifestações respondendo através de golpes de sim ou não. O próprio ser misterioso que respondia essas perguntas se apresentou como sendo um espírito. Não foi ninguém que cogitou que ele fosse um espírito. Tá? Ele, nas respostas, ele se apresentou como um espírito. Deu nome, forneceu diversas informações, tá? E passou a responder as perguntas da plateia da reunião. Foi um desses espíritos que aconselhou adaptar o lápis numa cesta ou outro objeto que pudesse se mover pela ação dos médiuns e fazer a escrita. A cesta ou o outro objeto, a prancheta que era usada para fixar o lápis, ela não se movia só. Ela precisava da ação de alguma pessoa para permitir esse movimento. Tá? E essa ação dessas pessoas, eles começaram a observar que eram pessoas específicas que tinham a capacidade de fazer essa movimentação. E essas pessoas passaram a ser conhecidas como médiuns. Ou seja, era o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Eram aquelas pessoas dotadas de uma capacidade, que na época não se conhecia bem como se dava, como era essa capacidade, que permitia a elas receber informações do mundo espiritual e passá-las para os seres encarnados. Até hoje, essas causas que levam a algumas pessoas a ter essa capacidade são desconhecidas. Tá? Se estuda bastante o que é que pode gerar essa capacidade mediúnica nas pessoas, mas até hoje ainda não se definiu um critério objetivo que diga se tem isso, é médium. Tá? É um conjunto de fatores. Tanto é que se observa a mediunidade nas mais diversas características de pessoas. Todas as idades, ambos os sexos, independente de grau de instrução, de grau social, nada. Ela é disseminada em todas essas variáveis. Tá? Entretanto, essa faculdade pode ser desenvolvida por exercício. Tá? Alguns tipos de mediunidade podem surgir depois de um processo de estudo, de exercício, que pode desenvolver. Outros tipos, a pessoa identifica que tem, muitas vezes por episódios
aleatórios. Normalmente é assim que começa as ocorrências, tá? E depois, com o estudo, com o conhecimento, a pessoa começa a ter mais segurança e controle com essas ocorrências, ok? A partir do momento que começaram essas mensagens com as pranchetas, com as cestas, começou a se desenvolver essa comunicação e eles viram que de repente não era mais nem necessário esses objetos. O próprio médium poderia segurar o lápis ou a caneta e, a partir de movimentos involuntários, começava a escrita, tá? É importante a gente esclarecer que na época, como não havia ainda o entendimento perfeito de como isso se dava, como era o processo da psicografia, as primeiras psicografias eram todas mecânicas. O que é que isso quer dizer? Que o médium ele não tinha consciência do que estava sendo escrito, tá? O espírito, através de um mecanismo, tomava controle da mão do médium e através dela fazia a escrita. Hoje a gente já conhece outras modalidades de psicografia, que não só a mecânica, tá? E uma das mais comuns hoje é a intuitiva, em que a mensagem é transmitida pela mente para o médium e ele, consciente, transcreve isso para o papel, tá? Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Um ponto essencial restava a considerar: o papel de médium nas respostas e a parte que neles tomava, mecânica e espiritualmente. É importante destacar que na época de Kardec, as primeiras reuniões que ele participou, as médiums que foram inclusive utilizadas na elaboração do Livro dos Espíritos eram crianças. Eram meninas, uma tinha 14, a outra tinha 16, mais para frente uma outra moça entrou no trabalho, que tinha 19 anos, mas eram moças muito novas. E na época, no século XIX, uma menina não tinha acesso à educação, né? Sociedade antiga, muito machista, os homens iam estudar, as mulheres ficavam em casa aprendendo trabalhos manuais, cuidar da casa, esse tipo de coisa. Então, o que destacava é que as mensagens recebidas pelas meninas não tinham qualquer relação com o nível intelectual que elas poderiam apresentar, né? Não era de se esperar que meninas de 14 anos pudessem dar mensagens ou simular mensagens com o teor que eram recebidas na época. E aí existem as duas coisas: tanto mensagens de cunho muito elevado, com ensinamentos bastante elaborados, como também mensagens bem baixas, com informações levianas, né, frívolas, tão banais que as pessoas não tinham dificuldade em entender que não era a mesma fonte, né? Quem escreveu uma não era a mesma pessoa que escreveu a outra, tá? Essa diversidade de linguagens não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. E aí eles começaram a ver que cada mensagem recebida poderia ser, ou deveria ser, de um autor diferente. E aí surgiu a necessidade dele começar a catalogar essas mensagens para tentar identificar um padrão e saber até quem estava escrevendo ou não aquelas mensagens. E a partir dessas mensagens é que se criou toda a doutrina, tá? A gente vai entrar agora num item que é bastante extenso, que é o resumo da doutrina dos espíritos. Aqui, Kardec vai apresentar os principais conceitos do espiritismo,
para facilitar o entendimento quando o leitor do livro entrar propriamente no corpo da obra, tá? Então vamos passá-los. Primeira informação, que coincidente também é a primeira pergunta do livro, a pergunta 01, que trata do que é Deus. Ele descreve o que é Deus na visão espírita, tá? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Criou o universo, compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Então aqui ele já apresenta um conceito para a gente de que há pelo menos duas divisões. Uma, o mundo visível, essa que a gente está passando agora nessa existência, que a gente reconhece, e um mundo invisível, ou o mundo espiritual, onde estão os espíritos não encarnados. O mundo espírita, ou o mundo espiritual, é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevive a tudo. Essa é um conceito interessante para entender que a nossa situação no mundo material ela é uma situação temporária, provisória, né? Nós somos seres eternos, nós somos espíritos que eventualmente encarnamos no mundo material para fazer valer algum processo evolutivo, tá? O mundo espiritual é o mundo permanente. É aquele onde está a nossa vida normal, digamos assim. O mundo material, ele é temporário, ele é esporádico, tá? E ao atingirmos um grau evolutivo tal, provavelmente não nos será mais necessário encarnarmos, porque já passamos por todo o processo evolutivo. Vai demorar um pouco. A gente ainda está numa escala bem baixa, mas a tendência é essa evolução. Ok? Alguma dúvida até agora? Como eu falei, o mundo corporal ele é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Ou seja, fim do mundo será agora tão importante para a gente quanto era quando a gente não tinha essa noção do mundo espiritual. Se de repente a Terra acabar, qual vai ser o prejuízo para nós como seres espirituais? Provavelmente vamos perder um espaço onde a gente possa encarnar para aprender. Mas certamente outros espaços como esse serão disponibilizados. Tá? Não que a gente com isso pare de se preocupar com cuidar da nossa terrinha, né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e a sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Ou seja, isso é reflexo da informação anterior. Se o mundo espírita é o mundo normal, o corpo está nos prendendo num mundo por um período de tempo, até o momento em que a gente consiga nos libertar e retornar para o nosso mundo normal, que é o mundo espiritual. Entre as diferentes espécies, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. Esse é um conceito interessante porque dá ao homem também uma responsabilidade muito grande, né? É de se pensar que nenhuma outra espécie poderia ser a causadora da destruição das demais, né?
apenas a espécie humana está causando um estrago grande, né? E ela, como escolhida para ser a encarnação dos espíritos mais desenvolvidos, ela está deixando a desejar com isso, né? E aí, para chegar ao homem, para chegar à espécie humana, o nosso espírito teve uma longa jornada em diversos reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar à espécie humana, tá? O nosso espírito, ele vem evoluindo ao longo do tempo, nessas diversas passagens, tá? Até chegar ao ponto de podermos encarnarmos como seres humanos, tá? A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo; e 3, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Lá naquele enunciado ele não dá o nome, mas ele está falando do perispírito, que é um corpo fluídico que a gente tem entre o nosso corpo grosseiro, material, e o nosso espírito. O espírito, ele não tem forma, tá? O espírito, ele não tem... Ele é intangível, ele não tem forma, não tem cor, não tem matéria, não tem nada. E para fazer a ligação entre esse elemento tão quintessenciado, né, um termo que o pessoal usa muito no espiritismo, e o corpo material, a gente precisa de uma camada, tá? Uma camada ainda de fluidos muito etéreos, né, mas que permitem que esse corpo grosseiro se ligue célula a célula com essa camada intermediária, que é o perispírito, que faz a ligação com o espírito. E esse perispírito é o que permite, por exemplo, que os médiuns videntes, aqueles que conseguem ver os espíritos, identifiquem eles através de uma aparência. Normalmente, ao desencarnar, eles guardam por algum tempo a aparência que tinham no mundo material. E aí, com isso, permite-se a sua identificação visual. Porque se fosse só o corpo material e espírito, nós não teríamos mais uma aparência ao desencarnar, né? O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. E aí é a fonte dos grandes problemas que a gente tem. A gente ainda é muito material. A gente guarda ainda muito dessas forças instintivas de sobrevivência, de luta, de violência, de apego às sensações materiais, tá? E quanto mais a gente evolui, a tendência é migrar para essa natureza mais espiritual. Esse liame ou perispírito que une o corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do corpo físico. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição, né? Como eu falei, seja através de médiuns que conseguem ver, seja através de fenômenos mediúnicos que faz com que o espírito se permita ver, até por todos, o que aparece é essa feição do perispírito,
Tá? O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes. E aí o texto é longo, quem quiser ler, eu vou detalhar um pouco mais. Quando Kardec começou a receber as mensagens através dos médiuns naquela época e que começou a identificar que eles tinham uma identidade própria, ele precisou, a partir daí, classificar esses espíritos. Até para saber se os ensinamentos que eles estavam passando eram válidos de ser replicados ou não. Se era só uma brincadeira, se era até uma informação maldosa. Então ele começou a classificar esses espíritos. E viu que os espíritos pertenciam a diferentes classes. E essas classes poderiam não ser necessariamente só de inteligência. Normalmente ele identificava dois componentes. O componente intelectual e o componente moral. E que a evolução nesses dois parâmetros se dão de forma independente. Você pode, de repente, evoluir moralmente e não evoluir intelectualmente. O contrário também. Você pode evoluir bastante intelectualmente, mas ainda não conseguir ter evolução moral. Né? E aí ele viu que poderia dividir esses espíritos em três classes. Tá? Os espíritos puros, aqueles que já atingiram o seu grau máximo de amor, de bem, que algumas culturas reconhecem como anjos, que já estão numa esfera diferente. Tá? Umas classes intermediárias, que se diferenciam pelo grau de evolução moral e intelectual no meio, tá? E a classe dos espíritos inferiores, que ainda estão muito ligados às questões das paixões, ódio, inveja, ciúme e os sentimentos pouco elevados, né? E aí é importante ver que esses espíritos, muitas vezes, eles podem até não ser necessariamente espíritos maus. Tá? Muitas vezes, o que se dá com eles é a completa ignorância. E antes de classificar uma pessoa como má, é importante a gente reconhecer naquela pessoa a necessidade de conhecimento. Às vezes é falta de esclarecimento que o transforma naquela aparente maldade. Né? Eu estou sentindo falta de comentários. Perguntas, quem quiser complementar o que eu estou falando. Deixa o espacinho no final. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como expiação e outros como missão. A vida material é uma prova que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Está na nossa programação a evolução. Independente da nossa vontade, nós vamos nos melhorar. Cabe a nós reconhecermos essa necessidade e tentarmos avançar de forma mais efetiva. Tá? E não só nos deixarmos ser levados por outros. Muitos perguntam, Felipe, se há possibilidade de regredir.
Essa é uma pergunta muito interessante. A doutrina diz que não, né? Que nós estamos em constante evolução. E é importante até a gente comentar que é o seguinte: muita gente, muitos que estão tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez ou estão no início, uma das primeiras curiosidades que aparece nas pessoas é: ah, se eu tive outras vidas, quem eu fui em outras vidas? Será que em alguma vida eu já fui um rei, já fui um príncipe, já fui um grande general? Olha, muito provavelmente você foi. Isso não é muito bom. Mas pode ter certeza que não foi bom, né? Ou com certeza não tão bom quanto você é hoje, né? O que pode haver muitas vezes é que por erros, por insistências nossas em erros, nós retardemos essa evolução. E nós podemos chegar ao extremo de desperdiçar esta oportunidade da encarnação, né? A gente sabe que o Espiritismo dá à vida uma importância primordial. É uma oportunidade que o Espírito tem incomparável de estar na Terra, se pondo a provas, testando novos conhecimentos, se propondo a viver situações novas ou reviver situações em que falhamos em outras ocasiões, tá? E a gente sabe que, infelizmente, alguns irmãos desistem nesse trajeto, né? E a gente reconhece a dificuldade da situação desses irmãos. A gente vê muito isso em comunicações, em reuniões, em que esses irmãos têm possibilidade de se manifestar. O sentimento, normalmente, é de desespero, de ter noção da oportunidade que perderam, que deixaram passar, e da necessidade de começar tudo de novo. Não que vamos evoluir, voltar na nossa evolução, mas certamente vamos ter que trabalhar novamente várias coisas que não conseguimos trabalhar nessa ocasião. Okay? Por isso que a gente dá uma importância tão grande à vida e ressalta a necessidade da gente buscar nessa vida e em outras que a gente vem a ter, ser as melhores pessoas possíveis dentro da nossa capacidade, né? E aproveitar todas as oportunidades, inclusive oportunidades que a gente classifica não como tão boas, mas que podem nos servir pelo menos de grandes ensinamentos, né? Ou grandes alertas, para nos mostrar algumas vezes até que estávamos indo em caminho não desejado, né? E aí ele traz um conceito interessante, que é a questão da expiação ou missão. A gente pode vir à Terra para diversas coisas. A gente já ouviu falar várias vezes aqui em palestras que a Terra é um mundo de provas e expiações. Digamos, na escala evolutiva dos mundos, é um dos mais baixos, né? É um mundo em que os espíritos vêm para ter contato com algum tipo ainda de sofrimento, com muito tipo de sofrimento ainda. O mal ainda é muito preponderante num mundo de prova e expiação como a Terra, tá? A nossa batalha é para evoluir e transformar a Terra num mundo melhor, que a próxima fase seria um mundo de regeneração, e assim sucessivamente. Mas num mundo de prova e expiação como a Terra, a gente pode vir também para com outras finalidades, tá? Alguns espíritos mais esclarecidos que não necessitavam vir à Terra pela sua classificação, muitas vezes vêm para cumprir missões, para nos ajudar na nossa tarefa evolutiva, né? Por exemplo, do Cristo,
Xavier. Cristo é a escala máxima para a Terra, né? O governador na Terra é o ápice da evolução que a gente pode um dia almejar. A musiquinha diz, né, que um dia todos nós seremos anjos, então um dia todos nós poderemos ser um Cristo. Vai demorar pra caramba. Mas, dado a nossa tendência evolutiva, nós vamos chegar um dia a isso, né? Jesus mesmo falou isso. Um dia vocês poderão fazer tudo que eu fiz e até mais. Exatamente. Muito importante. Assim, perguntar se mediunidade pode ser considerada como uma missão. Mediunidade, esse é até um tema que a gente tem estudado muito aqui na quarta-feira, que a gente tem um estudo de teoria e prática mediúnica. Mediunidade é uma ferramenta importantíssima colocada à disposição de alguns espíritos para sua evolução. Tá? Não é um dom, não é um benefício dado a escolhidos, é uma ferramenta. O uso que se dá a essa ferramenta é que vai definir qual é o fim que se queira dar a essa mediunidade. Tá? A gente sabe que, em alguns casos, o bom uso dessa ferramenta transforma a vida da pessoa realmente num missionário. Nós temos casos. Chico Xavier é o exemplo mais emblemático e reconhecido desse bom uso da mediunidade, né? Mas também existem diversos casos em que o médium desvirtua o uso daquela ferramenta que lhe foi dada e não aproveita esse benefício, essa possibilidade. Tá? Também não quero dizer que mediunidade é dada só para quem tem dívida enorme que só consegue pagar se for através de um sofrimento mediúnico. Não é o caso. Tá? Mas é importante a gente reconhecer mediunidade como uma ferramenta importantíssima colocada à disposição das pessoas, de algumas pessoas. O canal da mediunidade, inclusive, é a característica orgânica do ser humano. Isso. Ainda não conseguiu se descobrir o que define se tem ou não tem, né? Muito provavelmente vem de uma programação de reencarnação. A gente, na doutrina, entende que quando a gente reencarna, a gente tem uma programação. E nessa programação, uma série de coisas são pré-ajustadas antes da gente vir, né? Pré-definidas, né? São pré-acordadas, digamos assim. Se aquilo vai acontecer ou não, tem muito da nossa ação, né? Mas muitas vezes a mediunidade é uma coisa que foi acertada, tá? Que aquele determinado espírito precisaria dela para fazer um trabalho interessante na sua evolução pessoal, ajudando outras pessoas, né? Hoje a gente reconhece que mediunidade é uma ferramenta, como eu falei, importantíssima para a caridade, inclusive. Tá? Desde mediunidade de cura, mediunidade até mesmo consoladora. Uma carta, uma mensagem. Essas mensagens que são lidas aqui toda semana, pouquíssimas a gente identificou exatamente para quem era. Mas, mesmo não sendo para a gente, aquilo traz um conhecimento, traz uma lição, né? Então, são os diversos aspectos que a mediunidade pode contribuir. Eu acho que também ela contribui muito com o refazimento espiritual do ser humano. Quando ele compreende uma coisa que é correta, que é certa, ele passa a se mudar com aquilo. A doutrina espírita muda as pessoas. Tanto que com a mediunidade você faz acoplar mais isso. Você muda o seu estado espiritual, muda a sua forma de viver, muda a sua forma de analisar e observar o mundo da qual você vive, e passa a compreender que, além de ser um espírito reencarnado aqui no planeta, para se melhorar, com a mediunidade é só mais uma ferramenta a mais para se evoluir mais rápido ou não, dependendo do seu conhecimento, eu acho. Sem dúvida. O pessoal já está me cobrando a questão do tempo, tá? Eu vou só terminar esse último item e a gente encerra por hoje e retoma na próxima oportunidade, ok?
A gente dá um tempinho também para algum comentário no final. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído, para reiniciar uma nova experiência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Quando vocês ouvirem esse termo, que é um espírito errante, não associem com cometendo erro, viu? Espírito errante só quer dizer que ele não está encarnado. Ele está no intervalo entre uma encarnação e outra, tá? Erraticidade. Na erraticidade. E esse tempo entre uma encarnação e outra, ele varia das mais diversas formas possíveis, tá? Desde poucos meses a centenas de anos, a gente não tem como discorrer sobre esse tempo. Depende das mais diversas variáveis. Daí a importância, quando se encarnar, aproveitar bastante a oportunidade. Ninguém sabe quando vai ter de novo, né? E a gente sabendo que a Terra passa por um processo de evolução, de migração, de provas e expiações para a regeneração, a gente tem consciência que muitos espíritos não terão novamente a oportunidade de reencarnar na Terra. Provavelmente terão que ser alocados em outro mundo, em outra orbe, que permita a eles a reencarnação ainda num grau evolutivo mais baixo. Essa erraticidade seria o inferno, digamos assim? Não. Essa condição de céu ou inferno, ela vai depender principalmente da nossa consciência. A erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Se essa erraticidade eu vou transpor numa situação tranquila, de consciência limpa, ciente de que fiz o meu melhor, posso não ter sido a melhor pessoa do mundo, mas fiz o que me foi possível, eu provavelmente estarei numa situação boa na erraticidade. O que algumas religiões chamam de céu. Mas se eu não cumprir com as minhas obrigações nessa encarnação, guardo ainda sentimentos negativos, estou ainda muito ligado à matéria, que não me permite a minha expansão espiritual, muito provavelmente eu vou estar num estado infernal de consciência que para mim vai ser o meu inferno. Mas a doutrina espírita não reconhece céu e inferno como sendo locais em que a gente vai ser depositado eternamente. Nada é eterno em termos de provas ou dores, né? A gente mantém-se nesse estado até se reconhecer como um espírito que pode evoluir, que pode se desligar desses sentimentos ruins e buscar a nossa evolução, buscar um caminho diferente ao que a gente estava tomando, tá? Bom, então eu vou encerrar por aqui, já chegamos às 9h15, e aí eu vou abrir. Eu ia só fazer uma ressalva, Felipe. Era para desligar, mas não está desligando. Só fazer uma ressalva da importância desse estudo que a Casa Espírita está fazendo, que será as últimas terças-feiras de cada mês. A quarta terça-feira de cada mês. Para que nós possamos acompanhar, para quem não leu também o livro, né, acompanhar isso aí todos os meses. Para que quando nós viemos aqui no outro mês, já possamos ter lido essa parte e adiantado mais um pouco, até mesmo para fazer um feedback aqui com o palestrante da casa. Muito importante. O conhecimento vai ser bem melhor. Muito importante. Né? Muito provavelmente nós teremos, muito provavelmente não, já está agendado, a gente vai ter a desse mês de novembro, na terceira terça-feira na quarta terça-feira de novembro, nós vamos ter o estudo novamente. Então, quem veio hoje e viu até onde a gente foi, já pode em casa buscar o Livro dos Espíritos, reler essa parte que a gente abordou hoje, se não tiver lido, dar uma lida dessa parte em diante,
já para se preparar para quando a gente estiver aqui na próxima oportunidade, permitir que a gente converse mais, né? Eu senti que hoje eu fiquei muito falando, né? E no final até que a gente teve uma boa discussão. Mas é importante que esse estudo seja mais interativo, que a gente possa conversar mais do que propriamente só ler o que está escrito lá no livro. Para quem acompanhou o grupo, percebeu que o Felipe, muito organizado como ele é, ele adiantou os tópicos que seriam debatidos hoje, como ele fez aí, e acredito que, né, doravante você vai anunciar também sempre. Isso. Quem acompanha na página do Facebook também a gente vai colocar. O dessa terça a gente não colocou porque excepcionalmente havia dúvida se o palestrante iria conseguir vir ou não. Infelizmente ele não pôde vir. A gente vai tentar reagendar com ele, que é bem interessante. Mas quando a gente for anunciar as atividades das terças-feiras, a gente vai colocar o ponto a partir do qual a gente vai retomar. Tá? E aí vamos aproveitar aqui mais uns 5 minutinhos para dúvidas que possam ter surgido nessa primeira parte do estudo. Diga lá, Cauê. Eu queria entender como é que eu faço para diferenciar o conceito do fluido cósmico universal e o fluido vital. Bom, essa questão primeiro falar o que é o fluido cósmico universal, né? Apesar da gente entender que o mundo espiritual ele é imaterial, existe uma suposta matéria que permeia tudo, que a gente chama de fluido cósmico universal. Que é desse fluido cósmico que Deus retira o elemento para criar, seja o que for. Seja planetas, seja estrelas, seja um mineral, seja um vegetal, tá? Então ele retira desse fluido cósmico universal a matéria para a criação das coisas, de tudo. Ele é o criador de tudo e ele utiliza desse fluido para essa criação. E desse fluido é criado alguns outros fluidos, digamos assim. O fluido vital é um deles. Desse fluido cósmico universal se extrai também o princípio espiritual, que é o que vai ser alocado desde o mineral, que depois vai se transformar, quando atingir a individualidade, em espírito. Também é extraído desse fluido cósmico universal. Tá? Os conceitos são muito abstratos, digamos assim. A gente não tem capacidade ainda de entender tudo isso. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade incrível com relação a isso. Acho que lá no livro do Céu e o... Na Gênese ele trata bem dessa questão desses fluidos, que é a parte da criação. Não é uma leitura... densa, né? Muito... É uma leitura densa, mas é muito interessante para quem gosta dessa questão. Lá tem questões relacionadas à biologia, à química, à geografia, à criação do planeta, à geologia. É muito interessante, muito enriquecedora a leitura. Mais alguma dúvida? Bom, então eu agradeço vocês imensamente a atenção, tá? E convido todos a, nas próximas ocasiões em que tiver estudo, tragam um livro dos Espíritos, até para consultar na hora que o colega estiver aqui apresentando, né? Essa opção por usar projeção foi uma opção minha, pode não ser a de todo colega. A gente não vai engessar como vai ser esse processo de estudo. Pode ser que a leitura seja no próprio livro, tá? Então vamos nos preparar para
para essas novas oportunidades. Aqueles que quiserem se habilitar, me procurem. Quem né? quiser se habilitar também, a um dia vir aqui e conduzir também uma parte da leitura, estamos atrás de voluntários, né? Muito obrigado.